Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 492, estou aqui com Ana Freitas. E aí, Ana, tudo bem? Tudo bem, Carlos Merigo, e você? É um prazer estar de volta. Muito bem, tudo certo. E estamos de volta aqui também no Braincast Altair de Souza, que já participou antes, mas é a voz do Naruhodô Podcast, que está também na rede B9 de podcasts. E aí, Altair, tudo bem? Tudo bom, Merigo? Oi, Ana. É um prazer estar com todos vocês aqui de novo. E Oi, é interessante quando a gente conversa, porque a gente se fala, assim, vocês ouvem nosso áudio apenas, mas a gente se vê por vídeo. E aí eu sempre lembro, porque eu não tenho muito hábito de fazer vídeo, né? O quão grande fica o meu nariz, que já é grande. E isso é uma distorção da própria câmera. Olha Tem tudo aí. a ver com o tema. Muito bem, exatamente. Altair já dando a letra de qual é esse tema aqui do nosso Braincast de hoje. A gente vai falar de como esses filtros, né, de realidade aumentada que estão cada vez mais avançados, aí disponíveis no TikTok e no Instagram, pode ter um grande impacto na percepção da aparência das pessoas, né, da nossa aparência. Então, tivemos aí nas últimas semanas, um filtro novo do TikTok chamado Bold Glamour, que já tem mais de 10 milhões de vídeos utilizando esse filtro, já foram compartilhados, e tem deixado as pessoas um pouco impactadas, né? Pela qualidade do filtro, porque ao contrário de outros filtros de realidade aumentada que a gente tinha até então, tanto no TikTok quanto no Instagram, Snapchat, enfim, você sempre percebia ali, né? Tinha uma questão técnica, tecnológica que deixava claro que tinha um filtro aplicado. E esse está bastante avançado, né? O TikTok utilizando aí ferramentas de inteligência artificial, redes neurais, enfim, para criar um filtro avançado que muda forma do rosto, cor do olho, textura da pele, tamanho do nariz, dos lábios, dos olhos, como o Altair falou. E a gente vai discutir um pouco aqui nesse Braincast como que isso afeta, né, a imagem das pessoas, como a gente acaba criando uma imagem idealizada. Esse próprio filtro aí, o Bold Glamour do TikTok, não é unanimidade, tem muitos usuários lá reclamando e bastante preocupados aí com o impacto de um filtro como esse. E vamos também discutir qual a responsabilidade dessas plataformas, né, e das redes diante desses problemas novos, né? Problemas que não existiam. Porque afinal não temos problemas suficientes, né, Carlos? Isso aí, precisamos sempre criar novos problemas, e é isso que a humanidade tem feito. Inovando até nos problemas. Exato. Mas antes, siga @BraincastPod nas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, no Quai, também estamos lá, no Twitter, porque só uma fração da nossa audiência tá seguindo a gente, hein? E quem não tá seguindo tá perdendo os nossos posts lá de Qual é a Boa e os Braincorts, né? Tivemos Braincast gravado em vídeo na semana passada, a nossa grande franquia, e tem que acabar. Gravamos em vídeo e teremos cortes desse Braincast em vídeo também nas redes sociais. Então siga @BraincastPod, tá bom? Não esquece. E também, não menos importante, torne-se assinante do Braincast para você fazer parte da Brancasteria Gourmet, o nosso grupo fechado no Telegram, e também ter acesso ao conteúdo secreto do Braincast. Esses dias gravamos um episódio secreto do Braincast de mais de 40 minutos de duração, que até a audiência, nossos assinantes ficaram assustados. O que aconteceu? O que vocês tanto falaram nesse Braincast secreto? Então é só para assinantes. Se você assinar, você escuta. Se não, nosso recadinho VIP, você precisa ter a pulseirinha, tá? Então acesse b9.com.br/assine para assinar e fazer parte da Brancasteria, certo? Antes da gente ir pra pauta, aproveitar que a Altair tá aqui e fazer puxar a sardinha pro nosso lado.
Naruhodô Podcast, Altair, qual que foi o episódio mais recente aí? Ou que você mais gostou dos últimos publicados aí que você queira divulgar aqui pra audiência do Braincast? Então, o episódio mais recente foi se ser bagunceiro é de fato um problema. Né? Esse é um episódio bem cotidiano, que a gente fala de como as pessoas no trabalho lidam com a sua mesa. Merigo, sua mesa é muito arrumada? Não, nada. E de tempos em tempos você arruma ela ou você vai acumulando até a física se Não, arrumo. Tem dias que eu olho, levanto de manhã, olho pra mesa e falo, só vou começar a fazer alguma coisa depois que eu limpar. Mas eu não consigo manter, né? Ao longo dos dias, a bagunça vai de novo se acumulando. E você acha que isso é um problema? Ou faz parte de você? Não, acho que tem um pouco... Eu acho que eu sou assim, faz parte da minha personalidade. Eu boto sempre isso... Tem que perguntar pra Juliana, né? Talvez, exato. Pra ele. Eu boto sempre isso, não, Todo porque eu sou uma respeito. pessoa criativa, né? Eu trabalho com criação, então eu posso ser bagunceiro. Mas eu gostaria de ser organizado. Eu gostaria de deixar minha mesa mais arrumadinha, não ter um monte de fio aparente. Eu nem mostro pra vocês como tá agora, porque tá bem bagunçado. Então, todas essas questões são discutidas no episódio, inclusive tem muitos artigos que substanciam isso, e inclusive tem uma questão sociológica que a gente discute. Então, assim, as pessoas até podem ser bagunçadas e elas se adaptam com a sua própria bagunça. Mas será que isso quer dizer que você pode ter cidades bagunçadas? Ou se você tem cidades muito arrumadinhas, será que isso afeta as pessoas de um certo jeito? E será que isso pode ser bom e ruim? Né? Então a gente começa do indivíduo para o coletivo e depois do coletivo para o indivíduo. E a gente acaba discutindo questões muito interessantes, como a teoria da janela quebrada, que é uma teoria sociológica, né? A questão da gentrificação e tudo mais. Para quem não conhece, o Naruhodô é um podcast que a gente responde perguntas que os ouvintes mandam. São sempre perguntas enviadas por alguém. E a gente sempre começa de uma coisa bem banal, assim, e vai chegando em coisas que nem eu e o Ken esperamos muitas vezes, mas são muito divertidas, né? Então essa que é a parte legal, né? Porque a única coisa que eu sei fazer de verdade é estudar, nada mais. Então uma boa forma de vocês verem, a única coisa que eu sei fazer direito é ouvir o Naruhodô. Muito bem, então é isso, naruhodô.b9.com.br ou em qualquer aplicativo, no seu aplicativo preferido de podcast, você pode procurar e ouvir. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro. Mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que tá toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato In Company. Essa turminha aqui do Barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro, através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios, do jeitinho que você já gosta e conhece. Tudo isso, claro, conectado com os temas e territórios que importam para sua marca. Conte com o Braincast para refletir e desvendar quais faíscas vão impulsionar o nosso presente e o nosso futuro também na sua empresa. Mande um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia. Muito bem, então é isso, vai pautar. Pauta! Muito bem, os filtros aí de realidade aumentada, né? Eles ficaram... A gente já tinham no Facebook, mas se popularizaram bastante na época do Snapchat. Instagram também, tem uma cacetada deles, as próprias pessoas podem criar os seus. E temos, né, mais recentemente, o advento aí do TikTok, que elevou esses filtros aí realmente a um uso muito maior do que até em Destrambelhado. Avançado, né? Agora com essas técnicas aí de inteligência artificial. E tem uma outra coisa que a gente tem que trazer aqui pro começo dessa conversa, que o TikTok, principalmente, já traz algum tipo de filtro ativo por padrão,
né? Você abriu a sua câmera lá de selfie para gravar um vídeo, já tem uma leve correção, né? Uma leve alteração da sua pele, da sua cara, pequenas manchas, enfim. Então, o TikTok tem Como isso. toda câmera, né? Tipo, sei lá, todo celular hoje tem um filtro padrão. Tanto que é uma fonte grande de discussão entre os consumidores de diferentes marcas de celular, que é esse processamento base de cada aparelho, né? Uhum. E o que cada marca escolhe fazer, que às vezes, tipo, lava demais, tira imperfeição demais, fica artificial. E eu, assim, já entrando numa pira aqui, me parece muito natural que daqui pra frente as câmeras nativas de celular, elas trabalhem com esses filtros de inteligência artificial, né? Não com um filtro só estético. Isso, e já tem um pouco isso, né? Essas funções que tem de, por exemplo, borrar o fundo, de profundidade, né? Sim. E já trabalha um pouco essa inteligência artificial. Só não tem alteração, assim como uns filtros de TikTok, mas o negócio tá ali, dá pra fazer, né? Então, na verdade, tem até uma questão anterior ao filtro, porque as pessoas, antes de tudo, tem não um erro, né? Mas tem uma falácia de conceito. As pessoas acham que a câmera do celular é um espelho, e ela não é. Começa por aí. Vamos fazer um teste? Né? A coisa do cientista te dá um experimento para você não acreditar em mim e tentar fazer. Então, por exemplo, se olha no espelho, pega um espelho de verdade, vai lá no banheiro, se olha no espelho. Quando você olhar para você mesmo no espelho, você vai notar que você não consegue ver o seu próprio olho mexendo. Se você fixar num ponto, por exemplo, vai duas pessoas no espelho. Então você olha no espelho, a outra pessoa consegue ver que você mexe o olho, mas você mesmo não consegue ver. Tá? Se você fizer isso no celular, você abre lá a câmera, você vê que você consegue ver o seu próprio olho mexendo. E por quê? Porque, na verdade, o celular ele não reflete a sua imagem, ele processa a sua imagem, diferentemente do espelho. Peraí, desculpa, Altair. Tá eu e o Merigo fazendo o teste com a câmera agora no computador, vendo o olho mexendo. Então, você consegue. Nunca tinha parado pra porque tem um micro delay. Né? No espelho, como é uma propriedade física, lei de Snell, lá do Newton, como tem uma propriedade física, não tem esse delay, mas nas câmeras tem. Por menor que seja, tem. Né? E aí um outro teste para mostrar que a sua câmera de celular não é um espelho, sabe controle remoto de TV? Né? Uhum. Quando você senta no sofá, você aperta o controle remoto, a TV liga. A rigor, você não sabe muito bem por que liga. Você sabe lá que tem um feixe eletromagnético que sai do controle e vai para a TV e aciona algum sensor. Mas você não vê isso. Você não vê lá o raiozinho, né? Isso. Quer saber como você faz para ver? Abre o seu celular, abre a selfie, vira o controle para selfie e aperta. Você vai ver que vai ter um pontinho piscando numa certa frequência. Você tá de brinquedo. Caralho. Pode testar, não precisa acreditar em mim. Isso, você tá de... Pode Você tá testar. de zoeira. Como que é? Aponta o controle pra câmera de selfie pra poder ver na tela. Aponta o controle pra câmera do seu celular. Pera. Aponta assim e olha pro reflexo pelo celular. Você vai ver que vai ter uma luzinha piscando lá dentro. Que se você olhar diretamente com o seu olho, você não vê. Ah, tá. Não dá pra ver mesmo, mas no celular dá mesmo. Então, essa é a alteração que é feita na sua imagem, por exemplo. Né? Então, a imagem produzida pelo celular não é exatamente a imagem produzida fisicamente pelo espelho. Certo. Então, logo, as imagens do celular não são espelhos. Não é igual. Só que a gente trata como se fosse. Então, esse é o primeiro erro. Isso. Né? Sim. O segundo problema é a distância. Então, por exemplo, quando você vai no banheiro, né, lá, sei lá, pentear o cabelo, né, você fica a uma certa distância do espelho. Em média, uns 40 centímetros, né? Os trabalhos mostram, 40, meio metro. Quando você tira uma selfie, você fica muito mais perto. Isso. Muito mais perto. E aí tem uma coisa que a gente aprendeu no colégio que chama semelhança de triângulos. Que os triângulos são semelhantes, eles formam a mesma imagem, mas eles distorcem as proporções. Então, por exemplo, quando você se olha no celular, o seu nariz fica muito maior. Por quê? Porque proporcionalmente a ponta do seu nariz é mais próxima do espelho, entre aspas, que seria o celular, do que quando você tá no banheiro. Né? O Carlos olhando pro... Eu sempre achei... Vocês não estão vendo isso. Mas o Merigo tá olhando pra algum ponto que deve ter um espelho e alisando o nariz. Não, eu tô olhando pra câmera, né? Minha câmera tá aqui. A minha câmera é aqui, mas eu tô aqui, né? Então eu tô olhando ali. E aí, realmente, eu sempre achei meu nariz bem maior aqui no computador. O nariz é maior, mas isso dá pra ver até se você se você bota a lente... essa com maior ângulo, né? Na câmera de selfie. Uhum. Daí o seu nariz aumenta mais. Se você aproximar a tua cara do celular, você vai ver que vai distorcer. Que é aquela correção, quando você edita a foto, que você corrige pra distorção da lente. Exatamente. Né? Isso. Mas agora, Altair, a gente tá num contexto em que a gente não tá falando de
de uma distorção de processamento Que é do aparelho, né? que é do aparelho, ou que é super assim, meio... Vamos comparar com a maquiagem que parece que você tá sem maquiagem. Uhum. E a maquiagem pra te transformar no seu rosto numa linda borboleta. A gente tá mais lidando com a maquiagem que transforma o rosto numa linda borboleta. Isso. Aquelas maquiagens que transformam uma pessoa em outra, sabe? Uhum. Sim, põe umas máscaras. Tipo, põe é umas... meio isso. É, exatamente. É, umas paradas muito loucas. Esse filtro, acho que esse filtro... Só repete o nome dele, meio que eu esqueci. O filtro do TikTok que... É o Bold Glamour. Bold Glamour. Eu convido todas as ouvintes e todos os ouvintes e todos esses ouvintes a testar esse filtro. Entrar lá no TikTok, pegar o Bold Glamour. Por quê? Porque é uma experiência diferente. É importante, acho que, quando a gente tem esses marcos tecnológicos que prometem mudar um pouco a maneira como a gente percebe e se comporta, eu acho importante. Pela mesma razão que a gente, sei lá, eu falei pras pessoas, todo mundo deveria entrar no chat GPT e usar. Tipo, entra no TikTok, abre esse filtro, joga na sua cara e aí começa a mexer na sua cara. Tipo, o que você vai ver, sabe aqueles... Quando você vê o making off de uma animação e aí tem vários bagulho grudado na cara do ator, e aí o personagem se mexe igual, e aí você vê textura se mexendo, você vê luz se mexendo. Tipo, é a mesma coisa. Esse filtro, é por isso que, né, eles falaram que é uma tecnologia de realidade aumentada, mais do que a tecnologia de filtro tradicional, é porque, de fato, o que você enxerga na tela parece muito um ser humano. Isso. Só que sem alteração. Tem um vídeo, eu queria que você, já que você citou isso, acho que é bom as pessoas testarem mesmo, mas tem uma Not Sophie Silva, @ no TikTok. Ela publicou um vídeo dizendo por que eu estou assustada, né? Onde ela testa, ela começa com esse vídeo ativado, passando a mão no rosto, e você, cara, se você não sabe, você acha que é ela, né? É quando ela desliga o filtro que você leva um susto, porque caramba, como muda, né? Não parecia de jeito nenhum que ela estava usando um filtro, e ela discute, né, nesse vídeo, em outros vídeos que ela faz, de que ela tem se sentido assustada porque ela tá realmente... se vê afetada pelo filtro. Ao contrário de outros filtros que transformam a sua aparência de maneira radical e ser tipo aquele que deixa você mais novo, sabe? Pra mim, aquele é bem fake, assim, né? Você olha, parece que tem alguma coisa ali aplicada. Eu acho. Assim, esteticamente, eu não fiquei... não é o filtro que eu usaria pra... Eu não achei que ele me deixou com uma cara que eu gosto, entendeu? Sim. Ele tem uma coisa que eu acho que ele funciona melhor com alguns tipos de rosto. E aí, com outros tipos de rosto, fica uma parada... Na verdade, você fica parecendo a harmonização facial do Fred Nicásio, todo mundo. Ele pega e... Mas que dá um ângulo de... Não tem um lance de que diz que essa febre, essa mania de harmonização facial, que aliás acho que o Big Brother tem uma sala de harmonização facial na saída, né? Você só pode, todo mundo... Tem tipo lojinha de museu. Isso. Loja de museu, sala de harmonização facial do BBB, quando você sabe. Exatamente, tá lá a placa, né? Faça harmonização facial aqui, R$15, porque todo mundo que passa no BBB acho que tem que fazer. E eu já vi não sei, eu não tenho estudos que baseiem, talvez o Altair saiba, que diz que essa questão da distorção que a selfie causa no nosso rosto tem ligação com esse aumento de harmonização facial, né? Sim. Porque todo mundo se olha na câmera da selfie. Sim. Se acha, não se gosta, se acha diferente do que gostaria, vai fazer harmonização facial. Tanto que muita gente que tira foto com o celular fala que você tem que tirar foto com a outra câmera, né? A câmera do outro lado, mais distante, que aí você tem uma visão mais próxima do espelho que o Altair falou. E a câmera de selfie acaba distorcendo. Cara, já existe hoje, os cirurgiões plásticos lidam com o fato de que pessoas chegam no consultório e mostram a foto delas com filtro. E querem daquele jeito. Isso. Caraca. É isso que acontece hoje, é muito comum isso. Que não é de hoje, tem um artigo de 2008, até coloquei o link. É um artigo de 2008 do JAMA, né, que é uma revista de medicina americana importante. Mostrando eles mostram até fisicamente mesmo como é que funciona essa distorção do nariz. Em 2008, hoje é maior ainda. Em 2008, teve um aumento de 600% na busca de pacientes, pessoas buscando serviços de cirurgião plástico, especificamente para alterar o nariz, por causa da selfie. E aí eles fazem um recordatório. Perguntas, você tira muita foto no celular, você posta muito, como que é? E aí, claramente, quanto mais... porque, na verdade, se você parar para pensar, você nunca viu a sua própria face. Você sempre viu o reflexo da sua própria face. Nenhum de nós vê o próprio rosto. Você vê sempre os reflexos do seu próprio rosto. Seja por foto, por vídeo, por espelho.
Então, assim, você vai nascer e morrer sem ver o próprio rosto. Porque você tá dentro de você mesmo. Então, mesmo quando você diz, eu usei esse filtro e não gostei de mim mesmo. É porque isso tá batendo na memória que você tem de aprendizagem do seu próprio rosto. E isso pode mudar. Com o tempo, isso vai mudar, com mais ou menos exposição. Não deixa de ser um processo de aprendizagem. Tudo isso que a gente tá falando, assim, esse negócio que o Altair falou agora do aumento de cirurgia plástica por causa de selfie, né, aumento de cirurgia plástica no nariz, tipo, pra mim fica uma coisa que, assim, se a gente usa o olho pra enxergar o mundo e o olho, a percepção que a gente tem é pelo nosso olho, o nosso parâmetro do que é visível é o nosso olho, que aí se a gente começa a enxergar o mundo muito, muito, muito por uma tela e por essa lente da tela, a percepção da realidade se acabou. altera. Isso. A percepção da realidade muda. Isso. E a percepção da realidade mudando, tipo, significa que a gente tá bem, inclusive, bastante suscetível a essas mudanças que vão ser impostas pelo avanço dos filtros de TikTok. Tipo, as pessoas vão se enxergar cada vez mais dessas formas, e aí quando elas olharem no espelho, elas não vão ver isso, elas vão ficar frustradas cada vez mais. E aí a gente pode até ver um movimento rebote, que é as pessoas ficarem interessadas em quem não usa filtro, e aí ter, tipo, que nem tem o Be Real, que não tem filtro, e tem que tirar a foto agora e mostrar como são as pessoas mesmo. Todos esses são reflexos sociais, assim. Sempre vai ter esses movimentos por um lado e pro outro. A questão, eu sempre falo isso, assim, que a internet, ela não trouxe nada de novo, ela catalisou coisas que já existem. Isso. Exato. Então, por exemplo, quer ver? Uma coisa bem básica, assim, de antropologia. Quando você nasce como ser biológico, a Ana, por exemplo, você nasceu no Brasil, certo, Ana? Nasci. Sim. Quando você São Bernardo do Campo. Perfeito. Então, você nasceu lá no ABC. No Reduto do Lula. Isso. Quando você nasce em São Bernardo, você não teve escolha de onde você nasceu, por que você nasceu. Tipo, você tinha a sua biologia ali. Essa biologia, ela se coloca num meio social que tem 3 estruturas principais, que é língua, religião e comida. Então você não, desde recém-nascido, você não escolhe o que você acredita, o que você fala e o que você come. E aí você é controlado por isso. Isso cria um berço onde a aprendizagem se dá. Então a Ana não nasce do nada. A Ana já nasce com um certo viés. Quando você pensa na sua própria imagem, a sua imagem é construída a partir desses vieses que apareceram antes de você existir, mas também levando em conta suas potencialidades e sua aprendizagem na interação com o ambiente, né? Então, a questão é, geralmente essa força vem de dentro para fora ou de fora para dentro? E em que sentido isso acontece? Então, por exemplo, se a pressão de fora do ambiente é muito grande, você tem que se portar de tal jeito, fazer de tais coisas, acreditar em certas coisas, né? O quanto que isso muda a sua essência? E o contrário, né? O quanto que você é rebelde o suficiente para lutar contra os discursos que existem? Varia de pessoa para pessoa. Então, até a gente fala em psicologia, que a psicologia é a área que estuda as estratégias de sofrimento que as pessoas têm, né, na hora de mediar essas forças, de dentro para fora e de fora para dentro. E aí os filtros de selfie são mais uma dessas forças, que são colocadas de fora para dentro, mas para atender desejos de dentro para fora, né? Então, por exemplo, uns dados interessantes que talvez vocês não... Apesar de ser um fenômeno muito novo isso dos filtros, né? Como a Ana bem comentou, tem classes, entre aspas, de pessoas que o filtro não funciona bem. Então, às vezes você procura, fala, nossa, a pessoa ficou lindíssima, né? Mas tem outros que não orna bem. E por que isso acontece, né? Aí quando eu fiquei sabendo dessa coisa e tal, eu fui estudar o algoritmo, né? Por que esse é tão revolucionário? Por que isso acontece? Porque algumas pessoas são feias. As pessoas não vai ter jeito, não é isso. Não, então, pode ter isso. Então, aí a gente tem que definir o que é feio, né? Mas tem pessoas muito bonitas... Não, eu tô brincando, Altair, não é pra explicar a piada. Não, vai lá. Não, tudo bem. mas tem pessoas muito bonitas que também não funcionam. Tem, exatamente. Então... E aí, você estudando o algoritmo, por que esse algoritmo é tão eficiente, né? Esse específico? É porque ele é baseado numa técnica estatística que chama GAN, G-A-N, que é o Generative Adversarial Network. Isso é uma estratégia de deep learning diferente. No algoritmo de deep learning básico, o programa aprende sozinho, com base numa base de dados que você dá. Esse GAN, ele é um esquema meio misto. Ele vai fazendo jogos dele com ele mesmo. Então ele cria, em vez de ter uma deep network, eles têm 2. E essas 2 vão competindo uma com a outra. Então, um mostra uma informação, o outro mostra outra. E aí eles perguntam o output, qual desses é correto? Depois, qual desses é correto? Então eles vão fazendo milhões de jogos de competição para otimizar cada vez mais rápido a informação esperada.
Deixa eu dar um exemplo para ficar mais concreto. Por exemplo, sabe aquelas... Até a Ana falou da borboleta, né? Sabe aquelas borboletas que você olha a asa aberta, parece que é um bicho, que tem 2 olhos? Sim. A borboleta sabe que a asa dela tem 2 olhos, que afasta predador? Não sabe. Não sabe, né? Tadinho. Não tá nem ciente. Isso, mas como que isso acontece, então? Né? Porque você teve várias borboletas... Deus, Altair, é Deus que botou os olhinhos na asinha da borboleta. Por meio da seleção natural. fácil. Muito bem. Exatamente. Então, você imagina assim, gerações de borboletas, cada uma com desenhos de olhos diferentes ou manchas nas asas diferentes. Aquelas que eram mais adaptadas ao ambiente naquele contexto são selecionadas. Isso que é o jogo. É o jogo entre uma expectativa, né, uma pressão seletiva, e os organismos, a variabilidade dos organismos. Então, o GAN é inspirado nisso. Por isso que é um adversário, é uma network de adversários, em que você coloca o que você espera e diferentes resultados. Então é muito mais eficiente. Né? Porque se fazer... Ele fica jogando entre ele pra achar os melhores... Isso, as melhores combinações. As melhores respostas. Isso, a questão beleza. quem que dá as melhores respostas? É a gente. Então esse algoritmo é fantástico para certas classes de indivíduos que geraram os dados que o algoritmo usa para aprender. Então, por exemplo, se você colocar Por exemplo, lá nesse algoritmo só tem borboleta branca. Bota uma borboleta negra lá. Dá ruim, não seleciona, fica esquisito. Não fica legal. Ou extingue antes. Então, assim, primeiro é totalmente classista e etnocêntrico, né? Não, é o viés da tecnologia, quando a tecnologia de inteligência artificial é treinada com o status quo, de alguma forma. Exatamente. Que é o que acontece. Exatamente. No caso do TikTok não é exceção. Então, esse é o primeiro problema. Mas tem um outro problema depois, porque, como eu disse antes, esse algoritmo ele aprende muito rápido. E rapidamente ele vai se adaptar a vários tipos de pessoas, né, de etnias. Aí vai começar a ter um problema, aí é o problema de saúde pública. Então, no início agora, é só um problema que mostra o quão racista a nossa sociedade já é. E classista. Mas depois vai virar um problema coletivo mesmo de saúde pública. Tem um editorial que saiu agora 3 semanas na Nature, mostrando o que a gente já tem evidência de problemas coletivos, né, problemas de saúde pública ligados a transtornos mentais gerados pela rede social. Sobretudo selfies e a discurso de ódio, né, que é o que aparece muito. A gente já tem evidência. E aí tem um comentário muito bonito, assim, nesse editorial, que é como se fosse uma reedição, e aí o Merigo lembra muito bem das aulas de publicidade da faculdade, que é o discurso antitabagista dos anos 60. Nos anos 60, Philip Morris não tinha evidência epidemiológica de que fumar fazia mal. Aí você acha no YouTube, tem vídeo no final dos anos 60 do presidente da Philip Morris dizendo que grávidas deviam fumar porque os filhos nasciam mais esbeltos, né? Metendo esse louco. Claro. Nota 10. É porque tá desnutrido, ele só esqueceu de explicar essa parte. Então, agora a gente tá tendo uma discussão muito parecida. Também, mas esses filtros não pegam nada. Mas a gente já tá mostrando que tem evidências que altera. E aí, qual que é a nossa decisão? A gente vai esperar ter um monte de problema, de pessoas com problema, ou uma epidemia de câncer, igual a gente teve lá nos anos 60, por causa do fumo, pra fazer alguma coisa? Altair, eu quero só entender, você tá comparando, e assim, não nem julgamento de valor assim, mas a sua comparação, que eu acho apropriada e muito inteligente, é os filtros de beleza das aplicações. Na verdade, assim... Os selfies, em geral, né? Os efeitos nocivos das plataformas de redes sociais com os efeitos nocivos do cigarro. Proporcionalmente, é isso. Isso. É que o efeito do cigarro, o mecanismo é muito mais direto, né? Porque você fuma uma coisa, vai no seu pulmão... Não, mas eu entendi seu ponto. É direto. Tô de acordo. Acho que vai demorar muito tempo pra alguém falar, proíbe, regula. Mais tempo do que a gente deveria. Bem mais tempo do que a gente deveria. Pois é, mas essa questão que você tá trazendo, Ana, que uma das questões que eu tô aqui para fazer para vocês é de se isso realmente, ou como isso afeta a percepção de beleza das pessoas, principalmente dos mais jovens. Será que é frescura só, Carlos? Será que é só frescura? Dos mais jovens, aí se não tá virando é. uma obsessão, né, pros jovens de hoje, mas o quanto que isso diferencia do que a gente sempre viu no mercado editorial e de publicidade, né? Porque a gente tem... As fotos sempre foram manipuladas. Acho que tem algumas coisas. Primeiro, não é você. Segundo, é um grupo de pessoas bastante restrito nesse contexto. Hoje é todo mundo. Todo mundo que você olha ao redor, seus amigos, pessoas que estão em lugares muito parecidos com o seu. Estão sempre lindas nas fotos. Na rede social, lindíssimas e com filtro, né? Terceiro, você é
proporcionalmente exposto a muito, 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 muito mais dessas imagens alteradas Com certeza. do que a gente era na publicidade antiga. Então eu acho que esses 3 elementos, deve ter outros, mas que eu consigo pensar agora, esses 3, que dão de diferença, É um sabe? efeito de escala só, né? É a mesma coisa, só que é um efeito de escala. Agora a gente não tem mais modelo com distorção de imagem. Agora a gente tem todo mundo. Isso é bom ou ruim? É a democratização do acesso. Ao glamour. É uma coisa linda. É um glamour. É bonito. Ah, ser lindo. Vocês estão reclamando de uma coisa que é boa, gente. Já todo mundo ficando bonito. Então, assim, ó, em vez de pegar e falar, não pode retocar, photoshopar as modelos na revista, não. Todo mundo tem direito à sua crise de autoimagem. Meu filtro, minha vida. Ao seu Photoshop do seu corpo. Isso. Não é fantástico? Ei, vocês publicitários. É lindo, é utópico. Maravilha. É a igualdade. Maravilhoso. Mas isso que a Ana falou, que eu acho que tem além da escala, é isso, né? Você... são celebridades, são atores e atrizes de Hollywood. Realmente, são modificados, Photoshop e tal. Mas isso que a Ana falou, que você abrir o Instagram, por exemplo, ou o TikTok, e ver os seus amigos, né? Todo mundo ali com a pele perfeita, dentes brancos, né? Olhos, né, grandes, né? Que é isso que o Bold Glamour faz, né? Esse padrão de beleza, onde fica todo mundo igual, padrãozinho, é diferente, né? Porque você tem esse impacto mais... Você fala, putz, se os meus amigos são assim... E você cada vez mais tem dificuldade de perceber o que é realidade do que é modificado, né? Você acaba caindo nessa bad trip aí, digamos assim, e vai fazer a harmonização facial. Isso, e dá dinheiro pra médico inescrupuloso que não sabe o que tá fazendo. Isso não é nenhum movimento terapêutico, é um modelo de negócio. Eu tenho um monte de eu tenho bronca com dermatologista, exatamente assim. Tem bons dermatologistas, mas boa parte é formado pra ser picareta. Você abre lá um Instagram, fica mostrando seus casos de sucesso, sabe aquele antes e depois? Sim. Tanto é que tem regulação que proíbe isso hoje. Você não pode ficar mostrando antes e depois, porque induz ao erro muito. Não, o médico não pode fazer isso. Eu acho que o CRM proíbe. Mas CRM, né? Vamos lá. Então, já viu, né? Então, difícil. O cara começa a ter um monte de seguidor, aí abre um grupo no Instagram, aí aí entra lá um monte de pessoas que querem fazer cirurgia, começa a dividir os casos de sucesso. Essa é uma receita para criar uma igreja. E aí o objetivo é você evangelizando as pessoas a passar por um sacrifício em nome de pertencer ao grupo. Qual que é o sacrifício? Ter o nariz igual de desenho japonês, né? Ou sei lá, cara batida, ou qualquer outra coisa assim. Não, a gente tava outro dia levando as crianças pra escola aqui de manhã, tava com a Ju também no carro, ela falou, nossa, como tem coisas de beleza aqui nesse bairro, né? E vai abrindo um atrás do outro. Você pode ver, estão construindo alguma coisa ali, pode dar, uma semana, 2 semanas abriu alguma coisa de beleza, né? Então, eu não tenho dados aqui que provam isso, mas provavelmente se pesquisar os CNPJs que foram abertos nos últimos anos, deve ter um aumento significativo aí, né? Centros de beleza, de estética, prometendo resultados milagrosos e nesse esquema aí de... O que acontece também é que além dos profissionais dos médicos cirurgião plástico, e além dos dermatologistas, que foi o que eu trouxe... Minha época era só o pitanguia, Ana. Só existia isso. Odontologistas também. Os dentistas estão se formando com especializações conectadas à estética. E faz muito sentido da perspectiva financeira para esses caras. Claro. Se é um dentista que trata as pessoas quando o seu dente tá ruim, você tem um potencial limitado de ganhar dinheiro. Uhum. Agora, se você é um dentista que faz harmonização facial, o potencial é infinito. Então, também uma febre entre a galera que é dentista, odonto e tal, que é as pessoas especializarem em procedimentos estéticos. Só que assim, a minha abordagem aqui, sinceramente, eu acho que os profissionais que fazem essas coisas, eles são a consequência, eles são a ponta da parada. Isso. Tipo, vai acontecer. Isso é uma demanda. Exato. Acho que assim, beleza, tem os picareta, mas eu acho que também não tem um monte que não é picareta. São caras que as pessoas estão olhando pro mercado e falando, tem uma oportunidade de negócio aqui. E, sei lá, eu quero fazer isso porque as pessoas querem, e beleza. Eu realmente acho que, pra adolescente, porque eu acho que é uma coisa, eu penso assim, será que esses filtros são um problema para os jovens? E eu não acho que esses filtros são um problema para os jovens. Eu acho que esses filtros são um problema para todo mundo. Tipo, porque não é mais um lugar que é só o jovem. Óbvio que, assim, é difícil mensurar o impacto específico de autoimagem dos filtros de realidade aumentada que tem inteligência artificial. Porque é uma parada que surgiu anteontem e que pode ter consequências gritantes, que pode ter consequências semelhantes às que a gente já conhece um pouco, né?
do impacto que esses filtros, os anteriores, já têm na autoimagem do jovem. De qualquer maneira, eu acho muito que é uma parada que tem potencial de gerar uma epidemia de autoimagem, de crise de autoimagem, né, e de disforia corporal, não só em criança e adolescente, sabe? Claro. Tipo, eu acho que é um negócio generalizado, tipo, todo mundo usa filtro. Tipo, a foto que a minha avó usa no WhatsApp dela hoje, mas não era antes. Mas a foto que ela usa hoje é uma foto dela jovem. Ela não usa mais a foto dela. Não é nem atual. a foto do gato e do Ela não cachorro usa mais, mais né? Às vezes põe a foto do netinho, do gato, do cachorro, né? Agora é a foto dela mexida. É a foto dela jovem. E isso aconteceu por quê? Porque cada vez mais ela é confrontada com a imagem dela num celular. Cada vez mais essa imagem tá distante do que ela vê de padrão nas redes sociais que ela navega. E, tipo, as outras pessoas que têm a idade dela estão postando foto com filtro, ou seja, daquele jeito que não parece que a pessoa é velha. Parece que a pessoa tá meio com a foto meio lavada. Os filtros anteriores eram assim, pelo menos. Mas eu acho que ela não gosta, porque ela não gosta dessa estética. Acho que ela entende a leitura dela individual, que essa estética é meio artificial. Isso, fica O esquisito. que ela faz? Ela coloca a foto antiga dela jovem. Mas afeta ela também, sabe? Claro, todo mundo. Eu lembro da primeira vez que eu vi... Foi nem nos filtros, mas naquele aplicativo no Face App, sabe? Que eu nem sei se as pessoas usam hoje em dia, que você tinha essa... Acho que usam. Usa, né? Porque você tinha essa proposta de subir uma foto e fazer pequenos retoques, né, na sua cara, pra tirar, assim, não deixar artificial, mas ao mesmo tempo fazer aquela... Como se tivesse feito um tratamento, ou passado uma maquiagem ali. E de como que tinha muita gente, não sei, de novo, até hoje eu não sei, mas na época tava sempre no topo ali dos aplicativos mais baixados, né? E pessoas só publicavam uma foto no Instagram, alguma em rede social, provavelmente depois de passar por um aplicativo desse que não correspondia com a realidade. Ou passava no Facebook pra botar no Tinder, sei lá, né? Não, e vê o problema, né? Tipo, você coloca sua foto no Tinder já alterada, e aí dá um match, cria um problema. Mas isso depois. É uma cilada do caralho. Tem uma coisa que eu sempre fui contra, é colocar foto com filtro em aplicativo de paquera. Porque não tem como você não decepcionar. Isso. Você já tá se colocando no lugar de decepção. Você já tá colocando nesse, não é? A hora que você aparecer ali, não importa, você pode ser ótimo. A hora que você aparecer, isso vai ser pior. Você botou um sarrafo muito alto, e aí... Já coloca a foto, ó, dica de foto de app de paquera. Já coloca uma foto que você não tá muito bonito. Todo torto. Que aí quando você aparecer, você vai estar melhor. E aí... Você vai superar a expectativa. É tudo uma questão de gerenciamento de expectativa, tudo na vida, cara. Você não pode gerar sensação de perda, tem que gerar sensação de ganho. Coloca aquela foto amanhecida. Isso. Eu falo isso pra minha esposa, assim, eu falo, ó, que eu vejo ela, eu fico brincando com ela, eu falo, porque ela é muito bonita, né, mas eu fico brincando, eu vejo você sempre feia, os outros que veem bonito. Por quê? Porque quando você casa com a pessoa, você vê a pessoa em casa, mais em casa, que ela já tá desarrumada, mas de manhã ela sai bonita pros outros, não pra você. Então se você gosta dela desarrumada já, aí beleza, deu certo. Porque bonito você vai ver poucas vezes. É isso. Muito bem. Tem a questão, até a Ana levantou, né, dos filtros levarem cada vez mais, principalmente os jovens, né? Sempre ele tem que acabar o jovem. As pessoas, a dismorfia corporal, né? Que é aquele lance de você enxergar pequenos defeitos, né? As pessoas se enxergam de forma distorcida e vão encontrando pequenos defeitos imaginários. Que assim, além de... A gente tá falando de piorar a situação, né? Que é além de você corrigir aquilo que seria passível de correção, uma manchinha, né? Alguma coisa, uma olheira, né? As pessoas começam já a enxergar além, né? Enxergar problemas que elas não ficam obcecadas encontrando defeitos que não existem. Esses filtros podem levar a isso também? Sim, é uma pergunta retórica, né? Pode sim. Então, aí tem um ponto importante que até comentei com a Ana agora há pouco. E isso é muito importante as pessoas guardarem, tá? Você nunca vai ver o seu rosto como ele é de verdade. Nunca. Você ver o seu próprio rosto, você nunca vai ver. Você sempre vê o reflexo dele de algum jeito. Então, a visão do seu próprio rosto, ela é aprendida por você. Por isso que ela pode se alterar tanto e tão rápido. Entendi. Por isso que a gente pode, por isso que a gente receber estímulos de outras lentes, né? Seja o espelho, seja o celular. Altera. Fazem a gente acreditar que é de outra forma. Isso. Né? A questão é o tempo. Então você pode chegar pra mim e falar, eu não gostei dessa foto, não parece comigo. Falar, me dá o tempo suficiente que você começa a gostar, sabe? Você vai vendo. Porra, velho.
terça-feira ou Desculpa. 9 da noite. Eu já fiz terapia, só vou fazer daqui uma semana. Sabe, Altair? Porra, velho. Desculpa, bad vibes, desculpa. O lance da disforia é natural, né? Porque é isso, eu acho que junta isso que o Altair falou, é tipo, se você olha no celular, e aí se a tua interação, né, se o teu filtro de quem você é construído majoritariamente pela lente do celular, que tá distorcida, e aí você pega, se olha no espelho, e aí você não vê isso, tipo, eu acho que é muito mais... Você tem uma boa chance de você ficar disfórico, que é tipo, Sim. o corpo que eu não reconheço o meu corpo em mim. Isso. Tipo, esses, né? No começo você para de olhar pro espelho. Isso é muito comum, tá? Isso a gente já vê nas descrições dos trabalhos. Então a pessoa começa a se identificar mais com a imagem gerada pelo celular ou pelo aplicativo do que pela imagem do espelho. Aí ela para de se olhar no espelho. Primeira coisa. Assim, você pega essas pessoas, ela fica meses sem se olhar no espelho. Nem pra lavar o rosto. Depois ela começa a... toda vez que ela se olha no espelho, se sente mal. Aí começa a alterar. Aí começa a fazer procedimento estético. Aí tem aquele primeiro que começa a não ficar tão bom. Aí vai levar um outro pra corrigir o primeiro. Aí quando você vê, tá um maracujá de gaveta já. Tipo, já virou, sei lá, Frankenstein. E é complicado. Não, pera. Eu tenho contrapontos. Eu tenho contrapontos aqui. Pois não. Não, é porque eu acho que existem... Tipo, eu acho que tem toda uma questão colocada no fato de que a gente não lida bem com envelhecer e com as marcas que isso trazem pra nossa autoimagem. Total. E beleza, mas a parte disso, de uma maneira um pouquinho menos problematizadora, a verdade é que, especialmente a gente como mulher, sofre uma pressão estética. Se você não é capaz de conservar a mínima capacidade de ser, eu vou colocar, bem apresentável, tipo, acabou, você não é mais nada. A gente lida assim a vida inteira. Isso. E existem... Tipo, tem gente que vai fazer uma harmonização facial super artificial e tem gente que vai recorrer a procedimento estético pra, tipo, sei lá, minimamente voltar, tipo, tirar algumas marcas de expressão. Sim, Pra botox, parecer um pouquinho mais jovem. Tipo, eu acho que eu não tenho um olhar tão condenatório pra esse tipo de coisa. Eu não acho que todo mundo que faz procedimento estético Tá fica obcecado. parecendo... Não. Tá obcecado. Isso. E não Ou fica não consegue parecendo se aceitar. o queixo do... Exato, eu acho que existem... E assim... Não tem uma gradação. E qualquer tipo de procedimento estético vem da nossa dificuldade com lidar com o envelhecimento. Eu tô de acordo Isso. com isso. Que com as mulheres é muito pior, infelizmente. Sim, exato. Mas eu também acho que esses filtros tendem a puxar cada vez mais gente pra uma obsessão pior. Menos equilibrada. Eu concordo com isso. Vai escalando. Mas é isso. Vai escalando. Mas eu acho que sim, existe um... Não é completamente binário. Não é tipo, ou as pessoas não fazem nenhum procedimento, ou as pessoas fazem... Todo mundo vira o Fred Nicásio, vira o Bob Esponja harmonizado, sabe? Não, e é verdade, tem toda uma gradação nisso. Tem inclusive, assim, para algumas pessoas é indicado, assim, fazer alguma manipulação estética para alterar alguma coisa. Assim, mas tem esse espectro. E a questão é que essa... É que eu não quero... É que moralmente, desculpa te interromper, é que moralmente eu tenho dificuldade, e é uma discussão que eu não acho que a gente consegue nem encerrar aqui, mas eu tenho dificuldade de condenar em absoluto qualquer modificação estética, porque eu acho que tudo bem se for só estética. Então... Eu acho que a gente tem direito de querer fazer um negócio, não precisa ter aplicação funcional. Ah, não, vou levantar um pouco o nariz porque vai abrir aqui pra... Não, foda-se. Não precisa. Vou levantar um pouco o nariz porque eu gosto, quero me sentir mais bonita. Não, sim. Tipo, eu não condeno nesse lugar, tá ligado? Não, nem eu. Mas a questão é esse movimento. O quanto que é de fora pra dentro e o quanto é de dentro pra fora. Essa é uma decisão que tem que ser balizada, tem que levar algum tempo. Então, por exemplo... Total. A questão não é vilanizar a pessoa, longe disso. Mas o processo que gera a decisão dessa pessoa. Então, por exemplo, se você segue um influencer, vai pro um influencer médico, ou terapêutico, qualquer coisa. O médico é influencer médico ou é médico influencer? Sei lá, eu sempre tenho dúvida com isso. Aí você entra no grupo do Instagram dele, aí começa a compartilhar os casos de sucesso das pessoas. Isso é uma evangelização. Não tem como você não fazer o procedimento, sabe? É muito difícil evitar isso. A questão é você cair numa situação dessa. O problema do filtro é exatamente esse. Você vai puxar o desejo das pessoas para uma coisa mais próximo do disfuncional do que deveria. Especialmente as mulheres. Exato. Porque você pega o paper original desse algoritmo, a taxa de acerto dele é muito ruim para homem. Tipo, qualquer homem que pode usar esse aplicativo fica esquisitíssimo. Ou às vezes não faz nada, não dá diferença. Mas não Foi quer o que dizer o Marco não falou. dê pra fazer.
Tava fazendo com o Marco Melo aqui, que ele tava aqui em casa no domingo, a gente foi brincar com esse, ele falou, não muda nada, não tem quase, não muda nada em mim. Então eu fiquei, só, você tá se achando lindo demais, né? Por isso que não muda nada. Mas é verdade, afeta menos, né? Quase nada. Mas não quer dizer que não vá afetar mais pra frente. É só surgir demanda e tecnologia base de dados pra isso. Exato. Bom, pra gente encaminhar aqui pro final, queria entrar na seara das plataformas, né? Vocês acham que elas precisam tomar algum tipo de atitude para... o TikTok meio que já... Uma coisa que acho que não acontecia antes, agora vai ficar mais claro, que ele já mostra no canto quem tá usando, né? É diferente de você pegar uma foto sua, passar pelo Face App e aí publicar ela no Instagram como se nada, ninguém fica sabendo em que nível aquilo foi alterado. No TikTok você tá lá vendo o vídeo de alguém, uma foto ele mostra já qual é o filtro que ela tá utilizando, então você sabe que aquilo foi manipulado de alguma forma, né? Acho que já é algum tipo de ação que pode ser feita. Mas, sei lá, vocês acham que algum tipo de, sei lá, ou campanha de conscientização, algum tipo de discussão pode ser feita em cima disso? Eu acho que legal, mostra que tem um filtro, mas isso não muda a maneira como a gente reconstrói padrão estético. Uhum. Tipo, você tá passando o tempo todo sendo estimulado por um monte de TikTok todos os dias, com pessoas que têm uma cara de um jeito. Uhum. Padrão de beleza é construção. Isso. Se você consome muita foto de gente de um jeito... Você vai, do mesmo jeito que, sei lá, gente, as coisas voltam à moda. As coisas voltam à moda, porque vem um trendsetter e usa, e aí você olha e fala, caralho, pochete, que horrível. Mas aí de repente tem 2, 6, 12, 20, 30 pessoas na TV toda hora. E aí os influencers, os trendsetters da moda. De repente o teu olhar acostuma e ganha até gosto por aquele elemento estético. Aquele elemento estético é desejável. Ou você assume que você é velho. Também. E isso também vale pra padrão de beleza. Pra símbolos, tipo... De todo tipo, de assim, corte de cabelo, tipo de brinco que você usa, o óculos de sol, o formato de rosto, formato de corpo, tá ligado? Então assim, legal que o TikTok fala que é um filtro, mas as pessoas estão vendo os filtros, as pessoas com filtro. Elas vão acostumar o olhar a esse novo padrão estético, não muda. Aí acho que sobre tipo, o que pode ser feito, mano, eu não vejo, tipo, pra mim tem 2 caminhos, porque posso estar enganada, né? Até um lance da gente olhar pra trás e tipo, o cigarro, que é o exemplo que o Altair deu, tá ligado? Tipo, sei lá, nos anos 20 talvez jamais alguém pensasse que o cigarro poderia ser proibido. Seria inimaginável de pensar. E aí, como é inimaginável de pensar que filtros em aplicativos seriam proibidos. Proibido, sim. Mas eu não... Assim, eu não acho que tem meio termo. Qual que é o meio termo? Limitar o tempo de exposição das pessoas aos aplicativos? Não dá pra fazer isso. O TikTok essa semana lançou essa iniciativa aí, né? De limitar o tempo de uso do TikTok sei lá, 1 hora por dia até determinada idade. É óbvio que isso pode ser desabilitado, mas... Pode, exatamente. Você percebe a pressão? Porque uma coisa super importante de ser notada é que, assim, a rede social, qualquer ela que seja, ela tem um conflito de interesse. Ela quer que você passe mais tempo ali. Então, não é assim, eu tenho que fazer você pensar, mas até um certo nível. Porque se você pensar demais, você vai perder pessoas. E não é isso que eu quero. Então, sempre vai ter esse conflito de interesse. Então, assim, a regulação partir da empresa de rede social só vai até a página 2. Porque sempre vai ter esse conflito. Vai ter o stakeholder lá atrás batendo. Falou, cadê meu IPO? Cadê meu retorno? Então, tudo bem, mó legal vocês fazerem isso, mas se você... E cai as ações, né? Faz isso, mas no dia seguinte as ações caem. Muito bonito. Muito bonito, fechamos a empresa. Exato. Até chegar... Não, eu não tenho nenhuma dúvida que, sei lá, pega o Facebook, sei lá, a Meta. O Zuckerberg lá, ele até pensa em fazer... Deve pensar em fazer alguma coisa que reduza o efeito nocivo da rede social e tal. Mas se ele colocar isso no board de acionista, os caras falam... Tá bom, esse negócio de fake news, mó legal a ideia, mas aí eu tiro meu dinheiro semana que vem. Aí você cai num conflito de interesse zoado. Então, tem, assim, regular, tem sempre essa... É a faca de 2 legumes, né? A regulação, pelo menos na situação atual, tem que partir do Estado. Tem que ter o cientista, o pesquisador de saúde pública que olha, tá fazendo mal. Essas pesquisas que saíram nesse editorial da Nature de 2, 3 meses atrás são todas pesquisas financiadas por órgãos de fomento do Estado, da Europa, dos Estados Unidos. Falou, a gente já tem evidência com adolescente, com pessoas adultas, que o tempo de interação nas redes sociais distorce a noção de realidade delas em vários aspectos. Na tomada de decisão, na autopercepção, a gente já tem evidência disso.
o que a gente vai fazer em relação a isso? Vocês, empresa de rede social, quer ter alguma ideia ou quer deixar a gente estado regular? Porque se regular, a gente quer o pai mal, né? Aí vocês lavam as mãos, sabe? Que é o que acontece com cigarro. Cigarro sempre vai tentar ter uma propaganda diferente, mas é que tem uma regulação do Estado. Tem o plain packaging, tem horário, tem tudo isso. É provável que aconteça isso não só com filtro, mas com regulação de rede social? Sim, é possível. E não quer dizer que esses filtros não sejam úteis para algumas coisas. Então, por exemplo, se eu sou um médico, que aí não trabalha com questões estéticas, mas eu trabalho com reconstrução, e eu consigo usar esse algoritmo para reconstruir sua face, para ter uma ideia melhor do enxerto, é super importante, muito útil. Para a área médica, para a área de construção, de reconstrução, esses filtros são úteis demais. O problema é que quando você generaliza, porque aí você está atendendo uma agenda, então você deixar esse filtro disponível com uma certa padronização, disponível para todo mundo, que agenda você está atendendo? Agenda de valorização de certos corpos em relação a outros, de certas formas de agir em relação a outras. Tem uma agenda por trás, né? E isso tem que ser discutido. Muito bem. Bom, chegamos à conclusão de que temos mais problemas sem solução. Tudo. Isso. Chegamos à conclusão que tem que proibir tudo. Não tirar assim. O celular da criança e do idoso. E fecha a meta. Meu Deus do céu. Aproveita que eles vão demitir mais gente. Eles vão demitir mais gente, viu, essa semana. Vão, né? Eu vi Não, mas se fechar a meta, aparece outra. Esse que é o problema. Exato. Nem a meta. Fecha a meta. Não, Otaí, a gente já falou, é fácil. Tira o celular da criança, do idoso, fecha a meta. Acabou. A curto prazo melhora mesmo. E os chineses, cada vez mais avançados na inteligência artificial. Que a gente a gente só tá no jardim da infância, na pré-história da inteligência artificial. Vai só... Pior que é. Às vezes eu agradeço que eu tenho 34 anos. Isso, eu já falei isso. Não 11, tal qual minha irmã. Minha irmã vai ver coisas muito mais cabrosas. Eu falei isso já outro dia. Às vezes eu fico aliviado que eu já passei da metade da vida. Porque... tem coisas que talvez eu não queira ver. Olha, a gente vai ver muita coisa ainda. Bom, vamos... Tem algo... Vocês têm mais alguma coisa adicional? Podemos ir pro Qual é a Boa? Vamos pro Qual é a Boa. Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa. Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? Em associação com o Overloader, a gente contou a história recente do Brasil a partir dos games. Foram 12 episódios em que o Rick Sampaio narrou a chegada dos computadores e os seus jogos eletrônicos nos lares dos brasileiros a partir dos anos 80, dando início naquilo que a gente conhece como a economia criativa digital de hoje. Sente aí um gostinho. Que o Brasil é um dos países que mais consome tecnologia, games, internet em todo o mundo, você já deve saber. Só que, como toda história, isso teve um começo. Um dia me liga lá o chefe do Denatran dizendo que eu estava incitando ao crime por causa desse jogo. Foi todo mundo pra delegacia, fechou stand, escambau. Primeiro contato. A história que nunca foi contada sobre os computadores e videogames no Brasil. Um podcast documental produzido por B9 e Overloader. Então é isso, para maratonar essa temporada e saber mais sobre o Primeiro Contato, acesse o site primeirocontato.b9.com.br ou procure por Primeiro Contato na sua plataforma de áudio digital preferida, tá? E para conhecer tudo que o B9 pode fazer pela sua marca, acesse o site b9.company. Se preferir, manda um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia, tá? Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do raso. Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Quer começar aí, Ana? Meu Qual é a Boa de hoje é... Não posso dar esse Qual é a Boa. Eu vou ser cancelado. Tá. Pensa Por quê? bem. Não pode cancelar o jogo que eu tô jogando. Foi cancelado.
Ah, qual na é? internet. Não posso. foi. Que jogo? O do Hogwarts lá, O jogo do Harry Potter. não Porque é a foi. legal J.K. o Rowling jogo. é transfóbica. Tudo bem, o jogo. Por causa da autora. Ah, tá. É. Mas separa a obra do autor. Mas o Twitter não deixa. Entendi. Ah, não tem um outro O jogo? Twitter falou que não tem separação. Mas o jogo é muito bom. E o jogo preenche os anseios adolescentes de uma jovem fã de Harry Potter que tinha como grande sonho poder livremente circular em Hogwarts, que é um jogo de mundo aberto, né? Muito rico, assim, o mapa é bem amplo. E, tipo, você pode ir pro meio do mato. É muito legal, assim. É mundo aberto, né? É. Apesar da J.K. Rowling ter tornado uma pessoa horrível, o jogo é excelente. Honra, pelo menos, todo o universo que ela construiu. E fez questão de cagar em cima, com essas bostas que ela fala. Outra recomendação de hoje que eu tenho com a boa, Tônica. essa tônica da Antártica sabor gengibre. A Antártica lançou... Por que vocês estão rindo? A Antártica lançou... O pessoal tá me zoando. A Antártica lançou várias tônicas com sabores. Eu acho que é por causa da onda do gin tônica. É a onda do Aí, gin viu? tônica. Vocês estavam rindo? Uhum. Tem um propósito, é novo isso aqui, não é bullshit, não. E a com gengibre é muito boa. E eu recomendo a todos que gostam de um drink gaseificado, que não seja refrigerante. Tônica faz bem pro estômago, porque tem quinino. Isso. E Fica aí, protege você contra a Mas malária. explica aí, Altair. Malária? Isso, Evita a infecção por malária. Então tome pronto. tônica. Duplamente protegido. Isso. Tome vacina e tônica. Isso. E se você toma tônica, o seu estômago, você tá indisposto, fica melhor. Quem diria? Muito bem. Ó, o meu qual é a boa? Eu não sei se... Acho que não foi falado aqui no Braincast. Se já foi, peço perdão e dou os créditos a quem deu, que eu não lembro quem. Que eu comecei a ver finalmente uma série no ano passado, no começo de 2022, teve o popular Caiu na Boca do Povo, né? Que foi Yellow Jackets, que está disponível no Paramount Plus. É uma Boa série. Boa série, série. né? É uma série do Showtime. Eu resolvi... Ela já tava na minha lista pra ver, mas eu sempre fui enrolando. Mas como a segunda temporada tá chegando e eu quero ficar por dentro do hype, né? Não quero ter spoilers. Eu comecei a maratonar agora a primeira temporada, ainda não acabei. Mas tô gostando bastante, assim. É basicamente um... Senhor das Moscas. Meio Lost, né? Exatamente, o avião. Meio Lost, É um né? time, pra quem não sabe do que eu tô falando, é uma história que mistura aí um pouco de mistério, terror psicológico. É um time de futebol de meninas, adolescentes, que nos anos 90 cai numa ilha, né? Cai num lugar isolado e elas passam lá 19 meses, né? Mais de 2 anos. E elas basicamente voltam viram mulheres das cavernas, praticamente. E aí a série... Só que não fica só nisso, né? Não é só a questão de você, vai ver como elas vão sobreviver na ilha. Não, a série fica pulando no tempo entre aquele período e os dias atuais pra entender como aquilo afetou algumas delas. Então você fica tentando entender como que elas sobreviveram, o que elas passaram ali. Então tem essa brincadeira meio que o Senhor das Moscas, só que com uma nova roupagem aí, mais... E boas atuações, né? Ótimas Também. atuações. Tem É a... uma boa série. Como que é o nome dela lá, que fazia... Christina Tem a Juliette Ricci. Lewis, tem a Christina Ricci também, tá na série. Tem... Sim. Enfim, tem uma garotada aí, tanto as adolescentes quanto já as mais velhas. Uma turma jovem, né? Turma jovem. Uma turma nova jovem. safra, né, da atuação. Exatamente. Então é isso. A Yellow Jackets, como eu falei, tá disponível no Paramount Plus. E a segunda temporada... E acho que estreou com um pouco de atraso aqui, mas a segunda temporada, pelo que eu vi, vai sair junto com os States, junto com os Estados Unidos. Então, acho que... E eu tava tão de saco cheio de série, assim, né? Eu tava toda essa... que preguiça de começar, de ver. Mas essa história, além de Last of Us, né? Que eu tô assistindo também pra tá acompanhando o hype. Eu acho que Yellow Jackets deu um pouco uma curada, assim, sabe? Eu tive realmente vontade de assistir, maratonar, assistir um episódio atrás do outro. Então, quem não viu, fica a chance aí de ver essa primeira temporada e se preparar para a segunda. Muito bem. Altair, e você? Finaliza aí qual é a boa. Muito bem. Eu tenho uma recomendação, assim, eu não vejo séries, essas coisas, assim, mas o do The Last of As Us... coisas mundanas, do The Last of Us eu recomendo jogos. Os jogos são muito legais, platinei os 2, são muito legais. Mas eu tenho um hábito, assim, eventualmente, de ir no cinema e pegar um filme sem saber nada dele. Eu vou lá. Mas aí eu me comprometo a ver até o final, assim, eu vejo o filme todo.
né? Nem eu não vejo nada. E aí eu vi o último filme que eu vi, me surpreendeu muito, eu achei muito bom, assim, que chama Close, né? Agora 2022. A história base são dois meninos, né, de 13 anos, e aí conta a história deles. Assim, eu não vou ficar dando spoiler, mas é basicamente isso. Parece um filme bem, assim, morno no começo, mas tem um plot no meio e ele fica fantástico. Eu achei muito, muito interessante, assim, o desenvolvimento dos personagens e tal. É um filme francês, então é aquele espírito meio cult, assim, mas gerou muitas reflexões. Eu acho que é uma boa recomendação. Agora, 2022, esse filme Close. Tá indicado ao Oscar de filme internacional, né? Não é mais filme estrangeiro. Eu nem sabia. Há algum tempo. Parece que é um dos favoritos aí, tem sido um dos mais elogiados. Venceu Palma de Ouro no Festival de Cannes, mas no Oscar agora também tem grandes chances aí. Vale a pena. Muito bem. Legal. Então é isso, gente. A Ana disse que tem momento Faustão, né? Antes da gente se despedir aqui. Tenho. Nossa, aí, Ana. Quem tem um você momento encontrou? Faustão, tenho vários. Vários? Bom, primeiro, eu queria dizer que eu quero pedir desculpa a todas as pessoas que eu encontrei no carnaval e que me pediram o momento Faustão. E você não sabe o nome. E que eu não lembro. Tá bom. Você não estava em Perdoa. condições de lembrar. É no carnaval. Não. Dito isso, algumas pessoas que eu encontrei no carnaval, eu lembro o nome. E eu vou falar o momento Faustão delas. Primeiro, os gêmeos Caio e Kaique e seu amigo Doodles. Eles eram muito legais. Eles me encontraram num momento raro de sobriedade. Eles deram sorte. Permitiu que eu lembrasse o nome deles. E ficamos conversando um tempo. Muito simpáticos, os meninos. Engraçados também. Um outro rapaz muito gentil chamado Pedro, que tava com duas amigas e foi muito elogioso. E ele era muito sorridente, eles eram muito simpáticos. Gostei muito de conhecê-los. Ali eu já não tava muito bem, não. Mas ele deu sorte porque, não sei, eu lembrei. Eu anotei o dele. Dependendo de onde eu tava, eu tinha coragem de tirar o celular pra anotar. E dependendo de onde eu tava, eu não tinha. Aí... Teve que confiar na memória, que claramente não funcionou. Aí esses são os momentos Faustão de carnaval que eu me lembro. Tem outro momento Faustão, que é da Fernanda Cabral, que não foi de carnaval, mas que está aqui ao meu lado e pediu um momento Faustão. O momento Faustão vai para ela. E são esses. Aí o pessoal que eu não lembrei do carnaval vai ter que me encontrar de novo, pedir de novo. A gente pode dar, como a gente já falou que o momento Faustão virtual não vale, né? O STF aqui do Braincast ainda não liberou. Não vale. Eles vão, né, discutir essa pauta aí, talvez durante o ano, a legalização do momento Faustão virtual, mas por enquanto não pode. Mas, como você já encontrou a pessoa na vida, no dia a dia, e não lembra o nome, se essa pessoa te procurar na internet e falar, eu era a pessoa que te encontrou e pediu um momento Faustão, aí vale, né? Vale, eu acho que vale. Eu lembrei outros dois nomes. Vai, fala o seu, depois eu volto. Não, eu não tenho nenhum. Ah, você não tem, foi só um. Não, já gastei todos os meus. Tem um menino que ele já pediu uma vez, só que eu não sei se eu tinha feito. Mas aí o nome dele é Léo, eu acho que é Léo, tenho quase certeza que é Léo. Se não for, Léo, você é um amigo da Laila. Então, é de você que eu tô falando. O momento Faustão foi pra você pediu. E uma outra moça que pediu, mas não foi no carnaval, foi no bar, no Bandeira, já faz um mês. E o nome dela, eu não lembro, mas o sobrenome dela é Brasil. E eu sempre encontro ela nesse bar, e é a segunda vez que ela pede o momento Faustão lá. E ela é muito engraçada, essa menina. Ela é um talento pro humor. Ela não sabe disso, mas ela é. Ela é muito engraçada. Ela deveria investir nisso. Pronto, tá aí seu momento Faustão. Da última vez ela me cobrou nas minhas mensagens, me ameaçou. Me ameaçou? Mentira, me ameaçou. É que eu esqueci de fazer o momento Faustão dela, e ela falou, cadê o momento Faustão? Eu, caralho, é verdade, esqueci da menina. Então procure a Brasil no bar. Agora eu lembrei. Isso. Muito bem. Então é isso, gente, Fica por aqui o Braincast de hoje, tá? Um beijo pra vocês. Obrigado, Ana. Obrigada, gente. gente. Altair. Obrigado, gente. Beijo. Tchau. Valeu. Beijos. Tchau.